bem-vindos a mais uma edição do Chá e Prosa com Alexandra Gomide. Hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais, Pedro Oliveira e Helena Diniz, contabilistas, 18 anos no mercado, né? Aqui em Braga, para conversar um pouquinho com a gente sobre o processo de abertura de empresas aqui em Portugal. Pedro, Helena, e vocês podem definir. Gostaria que vocês falassem um pouquinho do trabalho, né? Vocês já estão 18 anos aqui em Braga, então falassem um pouquinho do trabalho de contabilista, na verdade o papel do contabilista, né, dentro desse processo de abertura. Exatamente, nós temos uma empresa aberta há mais de 8 anos, prestamos serviços de consultoria fiscal, contabilidade a várias empresas portuguesas e internacionais e, portanto, ao longo destes vários anos nós deparamos-nos com uma realidade que agora está-se a assistir, que é esta vaga de brasileiros, de cidadãos brasileiros que pretendem investir em Portugal, o que Portugal tem bastante a ganhar com estes empreendedores que têm como objetivo de viver e investir no nosso país. A nossa empresa já há vários anos presta assessoria a esta região, Braga, Barcelos, Famalicão. Temos vários clientes espalhados aqui pelo norte do país e não só portugueses, não é? Mas também temos bastantes brasileiros. E nós temos, de facto, ajudado e apoiado os empreendedores a concretizar os seus sonhos, que é investir em Portugal. E é isso que temos feito e por isso é que estamos aqui, não é? Exatamente. E nós, inicialmente, há cerca de 10 anos, a maior procura era de cidadãos brasileiros que procuravam, basicamente, o trabalho que vocês chamam de trabalho subordinado, o trabalho de conta de outrem. Hoje em dia é um bocadinho diferente. Desde há 3, 4 anos o perfil mudou bastante. Mais procura de investidores. De pessoas com habilitações académicas normalmente elevadas, com capacidade de investimento, muitos deles até com empresas já criadas no Brasil e que querem, na maioria dos casos, investir numa área de negócio semelhante à que já têm no país. Nós já temos clientes de nacionalidade brasileira há mais de 10 anos. E esses cidadãos que vieram nessa altura, nos anos 2010, 2011, eram cidadãos brasileiros, muitos deles desempregados no Brasil, impreparados, muitos deles sem capacidade de investimento, sem capacidade financeira de investir em empresas e, portanto, procuravam essencialmente trabalhar por conta de outrem, procuravam emprego. O que é que acontece há cerca de 2, 3 anos esta parte? O perfil do cidadão brasileiro que querem vir para Portugal mudou radicalmente. São cidadãos com capacidades, que trazem capacidades tecnológicas, intelectuais, capacidades financeiras de investir em Portugal. São cidadãos que planeiam cuidadosamente a sua viagem para Portugal, que querem portanto, entrar em Portugal de forma completamente legal, preparar o processo certinho e intencionam investir. Muitos deles, que são nossos clientes, nos dizem que venderam tudo no Brasil. Nós vendemos a casa, o carro, não temos nada. Se quiserem voltar para o Brasil, não encontram nada porque venderam tudo. Portanto, eles querem mudar de vida completamente e querem investir em Portugal numa nova empresa. Claro que o visto de empreendedor destina-se para empreendedores, pessoas que querem investir em negócios, que tenham experiência profissional, têm qualificações e muitos dos nossos clientes brasileiros são de facto pessoas qualificadas, capitalizadas, que têm até já em negócios e empresas com atividade, empresários no Brasil, alguns deles com grupos económicos no Brasil e que querem entrar na Europa, começando por Portugal. Porque sabem que estamos a falar de 2 blocos continentais, que é o Brasil, que tem 200 milhões de habitantes, mas ao entrar em Portugal não vão investir só em Portugal. A visão é mais abrangente, é a Europa, que é um bloco populacional com quase 350 milhões de habitantes. Ora, se os empresários mantiverem os seus negócios no Brasil e apostando em Portugal, conseguem ter aqui um mercado de 500 milhões de pessoas.
E, portanto, nós assistimos de facto a empreendedores, de facto, de várias áreas de trabalho, desde programadores informáticos, desde empresários da construção civil, empresários consultadoria, marketing, informática, estética, restaurantes, investimentos na área imobiliária. É bem variado, não é? Sim, muito variado, mas capitalizado, ou seja, tem intenções de investir, não só pela via do visto, mas por causa da rentabilidade que tem em Portugal, que é muito superior ao que tem no Brasil. Repare que há uma fuga de capitais, nota-se, do Brasil para Portugal, uma transferência. Sim. Vou-lhe dar um exemplo. A diferença, o câmbio entre o real e o euro, há cerca de um ano, em abril de 2017, estava a 3,2. Hoje, à data de hoje, um euro vale 4,2 reais. Estamos a falar de um aumento de R$1, de um aumento de mais de 30%. E as pessoas, e o capital hoje é muito volátil. Hoje estamos a investirmos aqui, como amanhã investir noutro sítio. É onde nos dá a maior rentabilidade. Portanto, os brasileiros, os cidadãos brasileiros, querem investir em Portugal, na Europa, porque sentem-se mais seguros. Estão a investir numa União Europeia de 28 países, usando uma moeda única, que é o euro, que é muito mais estável e forte. Ok. Bom, então vamos pensar o seguinte, para o pessoal que está lá no Brasil e que está... a intenção é vir para Portugal, mas como empreendedor, ou seja, fazendo a solicitação do visto D2. Exatamente. Qual que seria esse processo, as etapas que eles teriam que passar para pleitear esse visto? Neste caso, o empreendedor tem que saber que existe uma lei onde as condições estão estabelecidas, não é? E a lei, se quiserem ler com rigor qual é a lei onde isso está determinado, é a lei número 23 de 4 de junho de 2007. Mas, resumidamente, eu posso dizer o que é que diz essa lei. Essa lei diz que um cidadão que pretende emigrar e residir em Portugal e investir em Portugal terá de cumprir principalmente duas condições. Primeiro, tem que demonstrar que pretende investir ou que já investiu em Portugal. E tem que apresentar, se já investiu, tem que apresentar prova desse investimento. Se pretende investir, tem que demonstrar, tem que dar prova de que tem capital financeiro disponível em Portugal. Atenção, não é no Brasil, tem que ter capital disponível em Portugal para fazer esse investimento. Ora, esse capital financeiro pode ser um capital financeiro que a pessoa já tem e que transfere para uma conta bancária em Portugal. Sim. Ou então pode, em alternativa, conseguir esses meios financeiros através de um empréstimo bancário, mas tem que ser uma instituição bancária em Portugal. Tendo estes dois passos em mente, normalmente perguntas: eu tenho esse capital, eu pretendo investir, o que é que eu faço? Qual é a via mais fácil para eu conseguir iniciar este processo de visto T2? Pela nossa experiência, podemos dizer, sem dúvida, que a via mais fácil é planear tudo atempadamente e programar pelo menos uma viagem a Portugal. Pelo menos uma. É importante conhecer o país. Antes da mudança, né? Antes de iniciar este processo. É importante conhecer o país. É importante percorrer o país de norte a sul. Não é muito grande. Praticamente é o tamanho de um estado. Fazer esse sacrifício, né? Conhecer o país, conhecer a realidade. Que apesar de tudo, apesar de sermos países irmãos, temos características diferentes, né? Temos culturas diferentes, apesar de tudo, não é? Temos muita ligação histórica, mas também o mercado é diferente, as necessidades empresariais são diferentes e, portanto, aconselhamos sempre os empreendedores que tencionam a curto prazo investir no país para conhecer, percorrer as principais cidades do país e para, no fundo, também encontrar nichos de mercado. Procurar saber qual é o melhor negócio aqui e ali, tendo em conta também a sua experiência profissional que já trazem do Brasil. E tem acontecido que muitos empresários vêm nessa viagem ao Portugal, não é? Profundo, não é? Oportunidades de negócio e é por aí que identificar muitas vezes qual é a área, qual é a região em Portugal onde o negócio que eles pretendem, se já tiverem em mente algum negócio, qual é, onde que é viável, onde é viável. Porque às vezes eu estou olhando, adorei Braga é linda, eu quero ir para Braga, mas e ter contato com a realidade, sua área não vai ter. Ter contato com a realidade, ver como é que funciona o mercado aqui, porque há diferenças, ver como é que funciona o mercado, como é que funciona o cliente aqui.
não é? Como que é bem funciona, diferente. Que é bem diferente. É bem e isso diferente. é muito importante. E há negócios que não existem cá, que existem no Brasil, não é? Portanto, é uma oportunidade de se lançar nesses novos negócios cá. Portanto, a altura ideal é para investir agora, não é? Portugal está a crescer bastante, está a crescer a uma média de 2,5%, a taxa de desemprego é muito baixa, 8%, e, portanto, a economia está propícia ao investimento. Para além de que os investidores podem aproveitar um sem número de incentivos financeiros, fiscais, ao investimento, não é? Apoios ao investimento que estão disponíveis para eles aproveitarem, não é? Não só os portugueses, mas os estrangeiros. O estrangeiro tem também. Sim. Tem Tendo a empresa acesso. atender a sociedade aberta, podem aproveitar tal como um português. Olha, isso é muito bom. Exatamente. Por isso é que nós aconselhamos sempre pelo menos uma viagem. Claro que já está tudo muito mais programado. Essa mesma viagem, se fizerem só uma única, nessa mesma viagem, no tempo que estiverem cá, já podem proceder ao processo de abertura da empresa. Sim. E aí, qual que seria os primeiros passos? Da abertura da empresa? Os primeiros passos no fundo, abrir uma sociedade. Mas para abrir a sociedade é necessário, que aconselho sempre, um acompanhamento por parte de profissionais sérios, certificados, que irão acompanhar e assessoriar todo este processo de abertura. O primeiro passo é obter o NIF, que é o número de identificação fiscal, que no Brasil se chama CPF. É o nosso CPF. O cadastro de pessoa física, não é? E o CPF, ou o NIF, em Portugal, é obtido na autoridade tributária, portanto, no Serviço de Finanças em Portugal. E é necessário obter 2 documentos, que é o passaporte e um comprovativo de morada, que poderá ser uma fatura da água, da luz, um extrato bancário. No Brasil. Do Brasil. No Brasil? Exatamente. É um extrato de morada do Brasil. Do Brasil. Olha. Tem que ser acompanhado por uma pessoa, um amigo, um familiar ou até um contabilista. Porquê? Porque na obtenção do NIF é necessário registar um residente fiscal. Sim. Ou seja, um representante que vai, portanto, cumprir as obrigações declarativas perante a administração portuguesa, não é? Porque ele não vai estar cá, não é? Apesar de tudo, a residência é no Brasil e é necessário essa residência fiscal, de um representante fiscal. Obtendo o NIF, parte-se para a abertura da sociedade. E é aqui que é importante falarmos do plano de negócios. O plano de negócios, no fundo, que vai ser necessário, que é um dos elementos que vão fazer parte do processo de obtenção do visto, do visto de empreendedor, que será entregue no consulado no Brasil, no estado onde reside. Portanto, é um conjunto de elementos que vai ser necessário entregar lá no Brasil, e um desses elementos é o plano de negócios. O que mais não é do que um resumo da sua experiência profissional no Brasil, e se eventualmente alguma experiência empresarial que também tenha, convém referir, mas no fundo trata-se de explicar o que é que pretende, em que áreas pretende investir, qual é a atividade que vai empreender, qual é o capital social que pretende utilizar, que é investir em Portugal. No fundo, quem serão os seus clientes, quem serão os seus fornecedores, qual é o seu mercado-alvo, não é? No fundo, é um resumo de todo esse estudo, que também servirá para ele, para saber a rentabilidade que vai ter do futuro negócio. Esse plano de negócios será elaborado para ser entregue no consulado. Nesta fase de abertura não é necessário, mas é necessário lá na solicitação do visto no Brasil. Na abertura da sociedade é necessário apenas saber uma série de elementos que sem eles não é possível abrir. Em primeiro lugar, o nome da empresa. É necessário fixar um nome para a empresa, e aqui pode ser um nome fictício, ou seja, um nome que queira utilizar em Portugal, que pode ser até o mesmo no Brasil, mas aí tem que ser pedido no Instituto Nacional das Pessoas Coletivas, que é uma entidade onde vai verificar se esse nome existe já em Portugal. Se existir, não é possível. Não é possível em Portugal ter mais que 2 nomes iguais para as sociedades. Sim. Mas é possível pedir e verificar se existe esse nome, e se não existir, pode utilizar esse nome, ou então pode utilizar um nome que já está pré-aprovado de uma lista
Você só escolhe. E só escolhe o nome, que aí então é gratuito, essa escolha é gratuita, ao contrário do pedido do nome da firma, a obtenção de um certificado de acessibilidade da firma em que custa 75 euros. 75. Exatamente. E demora o quê? Demora cerca de 15 dias, os processos estão um bocado atrasados, mas cerca de 15 dias. Então, por exemplo, um futuro investidor que vem aqui em Portugal para fazer esse processo, iniciar o processo de abertura, se ele tiver a intenção de já abrir no nome que ele escolheu, ele tem que contar com esse prazo. Tem que contar, ou seja, pode já pedir desde o Brasil. Já pode solicitar lá. Sim, já posso solicitar lá. É porque é online. Exatamente. É tudo online. Esse pedido não pode ser feito e quando chegar cá já tem um nome aprovado. E pode utilizar acontece até terem o mesmo nome em Portugal, o mesmo nome das empresas que têm no Brasil. Já nos aconteceu isso. Ou então, há empresas que o nome não é muito importante, então escolhe o nome da lista, não é? Depois, tendo o nome, é necessário definir os sócios da futura empresa, e aqui pode ser ou um sócio ou vários sócios. Se for um sócio, vamos designar a empresa como sociedade unipessoal por cotas. Se for vários sócios, então é uma sociedade por cotas. Depois de definir os sócios, é necessário saber o capital social da sociedade. E aqui o capital social fica, no fundo, à escolha do empreendedor. Aqui é um aspecto importante. Porquê? Porque o capital social tem que estar relacionado e indexado ou aproximado ao valor do investimento do seu negócio, tem que ter coerência. Exatamente. Não há um capital social mínimo. Porque a gente escuta muito, inclusive a gente vê muito, 5 mil euros. Não é? Já sai de lá, eu tenho que ter 5 mil euros. E não é. Depende, você vai ter que ter 5 mil euros para abrir um restaurante. Sim, fala-se muito dos 5 mil euros, mas desde 2011 que já não é assim. Eu escutei desde muito 2011 5 mil euros. Que basta para abrir em Portugal uma empresa basta 1 euro. Desde 2011. Portanto, não sei porque é que surgiu. Desde que a sua empresa só precisa de 1 euro para ser aberta. Sim. Mas há sociedades que têm valores de capital baixos, mas para o caso concreto de um pedido de visto, não aconselhamos, claramente, porque se é um empreendedor que pretende investir em Portugal, o que nós aconselhamos seja um capital social o máximo possível, à medida da capacidade do empreendedor, não é? E sempre adequado à área de negócio. Vou dar um exemplo. Suponhamos que quer abrir uma clínica de estética, eventualmente 3, 4 mil euros chegará como capital social, mas se o empresário quiser abrir um restaurante, 3 mil euros não chega. E, portanto, se colocar 3 mil euros como capital social para abrir um restaurante, o consulado vai ter dúvidas. Porque não vai fazer sentido, não faz sentido o investimento. Portanto, não aconselhamos. Não existe capital social mínimo, mas tem que apropriá-lo ao negócio. Depois tem que definir a distribuição societária. Portanto, se for um sócio é 100% do capital social, mas se for vários sócios tem que depois indexar as percentagens do capital social. Seguidamente tem que escolher uma sede social, tem que encontrar um espaço onde vai ser a sede da futura empresa. E mesmo porque, isso aí eu cheguei até a passar por isso também, se você precisar depois fazer essa mudança da morada da empresa, é caro a taxa, né? Qualquer alteração societária na conservatória de registro comercial tem custos, e de acordo com as alterações, mas estaremos a falar à volta de 200, 250 euros. Pois é, para quem já está, né, já está vindo para só porque eu mudei, então assim Mas se fizer várias alterações, o preço é o mesmo. Ou seja, se alterar os sócios, ou a morada, ou o capital social... Mas aí tem que fazer tudo de uma vez ou pode fazer uma vez só? Pode fazer uma vez só. Essas alterações de uma vez. Porque nós passamos por isso e nós sentimos demais o custo que a gente acabou tendo, porque nós abrimos a empresa em Faro, porque a gente ia morar em Faro, e resolvemos vir para Braga. Para fazer essa transferência. Foi só pagando imposto, só pagando sim, taxa. Mas foi rápido, foi relativamente rápido. É rápido, né? Mas é interessante já saber isso, que o ideal já é abrir na sede e vai trabalhar. Sim, isso é o ideal. Isso é o ideal. Depois temos a situação do objeto social ou a razão social, que é necessário também definir na abertura da sociedade, e trata-se apenas de descrever o que é que a empresa vai desenvolver a sua atividade, quais são as áreas de negócio, e têm que estar descritas na futura escritura da construção da sociedade.
Portanto, temos os elementos praticamente todos concluídos e depois só resta efetivamente abrir a sociedade. E onde é que se abre a sociedade? Há um serviço em Portugal, um serviço público, que se chama Empresa na Hora, em que procedem à abertura das sociedades. É um processo que é relativamente rápido. Muito rápido. Demora cerca de 45 minutos, uma hora. Daí o nome. Portanto, ao fim de uma hora, o empresário sai já com a escritura e com tudo prontinho para começar a desenvolver a sua atividade. Eu sei que no Brasil esse processo é muito mais lento e já ouvi dizer que bem mais burocrático. Que tem clientes que dizem que demora 2 meses para abrir uma empresa no Brasil. Portanto, é muito burocrático. Aqui, felizmente, há um programa que é o Simplex, que agilizou um pouco esta área burocrática e administrativa pública, não é? E o custo dessa O custo da abertura são 360 euros. 360? Independentemente do capital social. É indiferente. É um valor fixo. E o custo da abertura é esse. Apenas. Pronto. 360, pronto. Pago na conservatória. Ok. E me fala uma coisa, e o capital inicial? A partir do momento que você abre esse dinheiro do capital inicial, você já tem que ter em mãos. Como é que funciona isso? O capital social, no momento da abertura, a conservadora vai dar 2 opções aos empresários para realizar o capital social. Poderá fazer o depósito numa conta bancária num prazo de 5 dias. Sim. Ou então tem a possibilidade de realizar até ao final do exercício económico da abertura, do ano de abertura. Ou seja, neste caso, 31 de dezembro de 2018. Ou seja, o seu plano de negócio já pode contemplar isso aí. Sim, pode. Até o mês tal eu vou... Não, tem 5 dias ou até ao final do ano. Só que aconselhamos, como estamos a fazer um pedido de visto de empreendedor, em que há uma necessidade de investir capital numa sociedade, nós aconselhamos os empresários a realizar o mais breve possível o capital. Porquê? Porque também vai provar junto do consulado que efetivamente tem vontade de investir e inclusive já fez. Tem condições e já o fez. Ou seja, quando entregar documentos no consulado, já fez o depósito bancário do capital social. Estão percebendo, pessoal, isso aqui, a importância da fala dele pelo seguinte: uma coisa é o que é possível fazer, a outra coisa é o que é aconselhável fazer. Então, é possível investir até um ano? É aconselhável para quem está pleiteando um visto. Olha, eu estou pedindo autorização para estar investindo. Aí é diferente. Aí é preferível você já entrar mostrando que você realmente tem condições, capacidade, habilidade para ser o que é um verdadeiro empreendedor, né? É um verdadeiro empreendedor, exatamente. Porque isso é muito sério, porque às vezes a gente vê justamente isso lá no grupo, por isso que eu estou dando essa parada aqui. Mas pode fazer assim. Poder pode. A questão é aconselhável? Não. Né? Então isso tem que ter essa noção em mente, claro, muito clara. Exatamente. Outro aspecto que eu queria referir neste ponto da realização do capital social é que nós temos notado que há cidadãos que só se preocupam com essa parte da realização já depois da abertura da empresa. E nós temos notado que eles depois regressam ao Brasil e, em alguns casos, não é em todos os casos, mas em alguns casos, têm sentido alguma dificuldade em depois fazer a transferência desse valor. Porque ainda tem que trazer do Brasil para cá. Porque tem aqueles 5 dias. Sim. Nós temos situações em que fazem a abertura hoje, amanhã ou depois já têm voo de regresso ao Brasil e depois têm aqueles 5 dias para fazer o depósito. Que é o prazo apertado para mandar. E sentem dificuldades junto à instituição bancária no Brasil para fazer essa transferência. Portanto, eu aconselho a fazerem essa preparação antes. Falem com o seu banco no Brasil antes. Olha que importante, gente. Perceber os custos associados a essa transferência, porque já nos apercebemos que varia, o tempo que demora essa transferência, e decidam se querem trazer o valor já com vocês, ou parte do valor, decidam o que querem fazer, porque podem, não é? Por exemplo, se o montante for relativamente baixo, se calhar já até podem trazer esse montante com vocês. Chegam aqui e fazem um mero depósito na conta. Sim. Avaliem bem essa situação. Mas se é um capital inicial mais alto, como é que não aconselhamos, tem que fazer a transferência mas informem-se antes, que é para não haver... Ou seja, planejamento é tudo, né, gente? Tudo, exatamente. Para não haver pressão, para não haver aquela pressão, não é, do tempo depois. Mas notamos
que estes cidadãos brasileiros empreendedores são, ao contrário então dos cidadãos de há uns anos atrás, são pessoas muito preocupadas com a legalidade. São pessoas que planeiam muito bem este processo. Sim. Nós temos já em curso processos de mudança e de abertura, de obtenção de vistos, de pessoas que querem mudar-se em novembro, dezembro, com muitos meses de antecedência. Nós acompanhamos este processo, mas eles sentem que, como é uma mudança muito radical, não é? É muita responsabilidade. Normalmente são as famílias que estão vindo. Planeiam muito bem. Sim, procuram muita informação na internet, questionam as autoridades. Portanto, são pessoas muito preocupadas com a legalidade. E isso é bom, não é? Com certeza. Porque nós sempre aconselhamos os cidadãos a entrarem em Portugal de forma legal, tratarem sempre dos vistos, da autorização da residência. Exatamente. Porque Portugal tem uma capacidade de controle muito apertada e, portanto, nós, para evitar situações desagradáveis e problemas, devem-se preocupar sempre em tratar dos assuntos com antecedência. Tocando nesse assunto aí, até me lembrei uma situação que perguntam muito também. É possível já abrir a empresa, porque aí tem o pessoal, eu posso pedir o visto aí de Portugal. Não, o visto a gente pede sempre no nosso caso, lá no consulado, lá no Brasil. Exatamente. Mas parece que na lei tem uma brecha para isso aí, não tem? Porque tem o pessoal, agora posso ir, abrir e já ficar, aí pedir autorização de residência direto sem pedir o visto. Possível é. Sim. Mas não há que a gente garantia sempre absoluta. fala. Exatamente, não há garantias, não podemos dar garantias. O que está garantido é o que está na lei. E a lei diz no consulado português no Brasil. E aconselhamos o visto empreendedor, porquê? Porque o processo é muito rápido. O pedido de visto, entre o pedido de entrega dos documentos e a obtenção do visto, em média, são 60 dias. Se for pelo visto de trabalho, pode demorar até 2 anos. E, portanto, se quiser mesmo fazer uma mudança e investir, e pretende investir, é uma oportunidade rápida de pedir esse visto, não é? Exatamente. Bom, vamos aproveitar a nossa conversa aqui, o assunto, para tentar explicar mais detalhadamente para o pessoal que está lá no Brasil essa diferença do visto e da autorização de residência, porque é uma confusão. Eu vou pedir o visto, eu vou pegar a autorização de residência, e são situações diferentes. Sem dúvida. No caso do visto que nós estamos a falar, do visto empreendedor, 2 passos. Primeiro, é o pedido de visto de empreendedor no consulado português no Brasil. No Brasil, solicitei o visto lá e aqui eu vou depois, pedir o segundo autorização. passo, quando já tenho o visto concedido em Portugal, aí sim é que vai pedir a autorização de residência junto do CEF. O visto, inclusive, o visto, quando você pega lá, dura aqui, 4 meses aqui, né? 120 dias. É o prazo que você tem para pegar a autorização de residência no CEF. Exatamente, é isso mesmo. Então, pediu o visto no consulado no Brasil, esse visto vai ser em torno, depende do visto, em torno de 4 meses. Aqui em Portugal, você vai, com o seu visto, procurar o CEF para pegar a autorização de residência. Exatamente. São situações diferentes. No caso do visto de trabalho que falámos há pouco, desde o ano passado, que é possível, pelo menos neste momento ainda é possível, pedir o visto de trabalho, a tal situação de trabalho subordinado e a autorização de residência com base nesse visto de trabalho. Entendi. Mas é só desde o ano passado que é possível fazer isso e não sabemos por quanto tempo. É possível, mas não acontece. Gente? É um caminho bem mais difícil. Bem mais difícil. É porque isso é importante, porque às vezes eles questionam justamente isso. Mas pode, agora dizem que pode, porque a lei isso. Uma coisa é o que está lá. E só o trabalho subordinado, que não é muito fácil. Chegar aqui em Portugal e em 3 meses, que é o tempo que tem para visto de turista, conseguir um contrato de trabalho, não é? E apresentar junto do CEF. E a gente está tendo relatos direto, né? As empresas não estão contratando a pessoa que está chegando aqui sem o visto, ou como turista. Exatamente. Por isso porque isso vai trazer um monte. Planeiem tudo muito bem. Não arrisquem, não façam, não pensem que chegam aqui e em 3 meses conseguem resolver esse processo. Sim. Não conseguem. E o pedido de visto é feito no estado onde habita no Brasil. Portanto, no consulado português do estado onde habita. Não pode pedir noutros estados. Às vezes há estados em que os processos demoram mais tempo, mas tem que ser nesse estado, não podem alterar. Eu acho que só consegue pegar em outro consulado, por exemplo, eu tenho um amigo que acabou passando por isso, mas é porque
morava numa cidade e trabalhava em outra, né? E o Estado. Aí consegue, porque na verdade é a morada ou o trabalho. Sim, exatamente. Né? Aí é só nessas situações. Caso contrário, é só na residência. Na residência. Sim. Exatamente. Bom, e indo ao consulado lá no Brasil, que documentos que eu devo apresentar para solicitar o visto D2, né, no caso? Neste ponto é importante referir que diferentes consulados vão ter normas específicas. Isto o que é que quer dizer? Diferentes consulados podem exigir diferentes documentos. Portanto, aconselhamos sempre, não se baseiem só naquilo que vossos amigos vos disseram ou na informação que vocês recolheram na internet. Tem que verificar no seu consulado. Exatamente. Fontes oficiais. Sim, sempre. Certo. Para evitar perdas de tempo. Depois, outra questão relacionada com isto de reunir os documentos é que perguntam-nos se é necessário contratar uma consultora para ajudar neste processo. Assim, isto tudo depende. A nossa opinião é que é possível o cidadão fazer isto tudo sozinho, mas depende da disposição que tem para tal, do tempo disponível, tudo isso, não é? Portanto, fica ao critério da pessoa, tem que avaliar se realmente precisa de auxílio neste processo ou não. Depois, de uma forma geral, nós podemos indicar os documentos que praticamente podemos dizer que em todos os consulados vão pedir, que será a cópia do passaporte, a cópia da carteira de identidade, fotografias, uma série de formulários que vai ser necessário preencher, e esses formulários serão retirados do próprio site do consulado, o atestado de antecedentes criminais, PB4. O PB4 é assim, o que eles normalmente referem, eles não referem diretamente PB4, eles normalmente pedem um seguro de saúde internacional. Sim. Ora, para aqueles que já são no Brasil beneficiários do INSS, nós apresentamos o PB4, tranquilo, não precisam de contratar outro seguro de saúde, tá bem? Não têm que estar preocupados, é suficiente. Depois, outro aspecto importante que o Pedro já referiu há pouco é o plano de negócios. Assim, não é preciso nada de muito complexo, mas a verdade é que tem que ser muito bem elaborado, tem que estar claro. Sim. Primeiro que tudo, uma descrição muito clara do negócio que vai desenvolver em Portugal. Depois, o mercado em que vai atuar. O valor de investimento que vai efetuar. Como nós já falámos, muito importante, coerência do capital social com o negócio. Sim. Depois, tentar demonstrar, lá está, um estudo de mercado que demonstre a viabilidade desse negócio na região onde vai desenvolver, onde vai implantar. E muito importante também neste ponto, a experiência do investidor. Porque assim, um exemplo muito claro. É uma mais-valia. Sim, claro. A experiência e o currículo, não só profissional, mas como empresário no Brasil. Exatamente. Isso é uma mais-valia no processo, para a avaliação do processo. Sem dúvida. Se até conseguir para caracterizar a seriedade, né? Eu não estou brincando. Sim, você não é uma pessoa inexperiente que vai Sim, eu já tenho uma experiência positiva aqui no Brasil, nesta área. Portanto, não é? É quase uma garantia de que em Portugal tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo, não é? Tudo tem para dar certo. Outro aspecto também, às vezes, é se vai investir numa área de negócios que logo à partida vai criar postos de emprego, postos de trabalho, melhor ainda. Ou então um negócio... seja, não vai só criar o seu próprio emprego, mas como vai empregar pessoas, não é? Isso é muito importante. Estrangeiros ou portugueses. O consulado vai valorizar muito esse aspecto. Muito. Outro aspecto é, por exemplo, uma área de negócio inovadora. Importante. Tecnologias de informação, inovação, isso é muito importante. Áreas de negócio inovadoras. Inovadoras. No fundo, o que é que eles vão ver? Eles vão ver se aquele negócio vai contribuir, pode ser mais ou menos, para dinamizar o país. É o que o país quer. Dinamizar a nossa economia. Sim, Portugal recebe braços abertos esses empreendedores com tecnologia, com experiência profissional, com inovação, negócios inovadores, é muito importante. Sim. E também esquecer-se de dizer que é necessário também a escritura da sociedade, ou seja, aquela escritura que veio cá buscar, a escritura da construção da sociedade, também vai fazer parte do processo. No fundo, para os elementos do consulado, os técnicos do consulado, verificarem que a empresa já está aberta, já iniciou a atividade na autoridade tributária e na segurança social e, portanto, está pronta para trabalhar. Para começar a trabalhar. Exatamente. Perfeito. E desses documentos aí, tem documentos que precisam ser apostilados? Muitos nos perguntam acerca disso, há muitas dúvidas, sem dúvida, acerca disso. E a informação que nós podemos dar é aquela que nos tem sido transmitida pelos nossos clientes que já passaram por todo esse processo e que já têm visto aprovado. E a informação que nós recolhemos deles é que são muito poucos os documentos que têm que ser apostilados. Normalmente são certidões. Imagino que é necessário uma certidão de casamento, uma certidão de nascimento. Essas certidões pessoais têm que ser apostiladas. E também os documentos escolares. Isso é muito importante
até para os casos de casais que trazem os seus filhos e que estão em idades escolares. Sim, sim. Aí, tudo que seja habilitações, currículos escolares, isso sim, é importante que seja apostilado. E outro aspecto que também já notamos é que não é qualquer cartório no Brasil que faz o apostilamento. Há muitos deles que nem sabem do que é que se trata esse processo. Então, fazer uma pesquisa antes, ver o cartório na sua área de residência que faz esse processo e levar os elementos que realmente, os documentos que têm que ser apostilados. Ok. E depois de reunidos todas essas documentação, os passos que eu vou seguir? Depois de toda a documentação que nós referimos, tudo reunido, vai ter ainda que preencher um formulário de pedido de visto e um requerimento que está no site. E depois, normalmente, no site do consulado dá a entender que tudo pode ser remetido pelo correio. Mas a maior parte dos casos não é assim que funciona. Não funciona. Normalmente procede-se a um agendamento. E aí nós apreciamos, lá está, a tal antecedência. Ter uma previsão mais ou menos da data em que vai ter todos os elementos reunidos e tentar fazer agendamento para essa altura, porque o agendamento, pelos vistos, está também bastante atrasado. Às vezes precisa 1 mês, 2 meses de antecedência para conseguir essa reunião. E aí sim entrega todos os elementos. O que vai acontecer a seguir é que vai ser chamado de certeza ao consulado. Agora, esta chamada, que normalmente se diz chamada para entrevista, que muitas vezes não é uma entrevista. Que não é uma entrevista, na verdade é uma entrega. Pode ser, é assim, é uma conversa, não é? Uma conversa. E já vimos situações em que essa chamada é feita logo no início do processo, quase. Normalmente quando o processo ou levanta alguma dúvida, ou falta algum documento. Sim. É muito bem, cada processo é um processo, né? Exatamente, cada caso é um caso. Nós temos situações aqui em que a chamada foi feita já no final do processo só para dizer, olha, o seu visto foi concedido. Está aprovado, nada mais. Mas que vai ser chamado, sim, e isso é certo. E o processo em si demora, em média, 60 dias. 60 dias. 60 dias, como já dissemos. Ok. Então, fui lá no consulado, apresentei minha documentação, visto concedido. E agora? Lá está. Tudo bem planeado antecipadamente. A mudança logística para Portugal normalmente é complexa, como é óbvio. Vai mudar de país, não é? Claro. Todo esse processo logístico já aconselhamos que já esteja preparado e depois ter em conta que o visto que lhe foi concedido possibilita que esteja 120 dias em Portugal. Sim. E é neste tempo... Tem 2 entradas. Só para 2 entradas em território português. E tem que ter atenção que é neste período que tem que ir junto do CEF em Portugal para pedir autorização de residência. Portanto, muita atenção. É concedido o visto no Brasil, mudança para Portugal, viagem a Portugal e efetuar o pedido de autorização de residência. Ok. Isso é muito importante, estes 2 passos que é para evitar perda de tempo. Depois todo o processo seria uma pena que neste espaço de tempo não conseguisse autorização de residência. É claro. Agora, olha só, o empresário que está aqui em Portugal através do visto D2, ele pode trabalhar em outro, prestar serviço, trabalhar em outro... Não pode... Porque já me perguntaram assim, eu com visto D2, eu posso trabalhar para outra empresa? Não, se o visto do empreendedor é para os investir, obviamente não faz sentido ir trabalhar para outras empresas. Pode a empresa que constituiu prestar serviços ou vender produtos para outras empresas, não só para o mercado nacional, mas para o mercado internacional. Portanto, respondendo à pergunta, não é possível trabalhar para outras entidades, quanto muito seria a empresa a prestar esses serviços. Ok. Outra coisa que eu queria clarear um pouquinho para o pessoal que está lá no Brasil é a diferença da sociedade, uma pessoa, e do prestador de serviço, unipessoal, né? Individual. Eles fazem, é muito confuso isso. Porque, na verdade, uma pessoa é sociedade. Certo. Isso é muito... Isso é difícil. Em Portugal, ao abrir uma sociedade, a sociedade pode ser composta por um único sócio. Tá vendo, gente? Sociedade não quer dizer que tem 2, não, tá? ou de vários sócios. Se a sociedade ou a empresa for constituída apenas por um sócio, designa-se sociedade unipessoal por cotas. Se for vários sócios, então é uma sociedade por cotas. Agora, existe outra figura que é de empresário em nome individual. Tá vendo? É isso aí que eu acho que gera a confusão. Que no Brasil se designa por pessoa física ou como portanto, um empresário que trabalha por conta própria e então aí não há necessidade de registro de qualquer constituição de sociedade, não há necessidade de capital social, mas pode exercer na mesma atividade. Agora, para o pedido do visto, esse empresário individual não conta. Tá vendo, gente? Olha a importância disso aqui. Então, existe a possibilidade de eu abrir a minha empresa sozinho, bonitinho, ficar livre do IVA no primeiro, 1 ou 2 anos. Da segurança social.
A segurança social fica isento, possível, fica isento, né? É possível? Mas se você está numa condição de pedido de visto, é interessante? Não. Não, porque o empresário... Porque, na verdade, depois não o investidor ele não está investindo. Exatamente. Porque não tem um capital inicial presente ali. Daí, se está sozinho, aconselhamos sempre a sociedade unipessoal. Unipessoal. Que assim, e aí sim obriga a realização de tal porque também social, implica o registro da sociedade na conservatória. Sim. Portanto, há um registro. Aumenta os custos, né? Mas em compensação, se você obtém o visto. Certo. Não adianta eu estar sem custo também não conseguir. Uma pergunta também que nos fazem é: a empresa, depois abrindo a empresa, mantém a necessidade da empresa aberta? Sim, a empresa tem que estar permanentemente aberta enquanto tiver a empresa aberta, o visto é-lhe concedido. Se eventualmente encerrar a empresa, o visto pode ser recusado, pode ser anulado. É uma obrigação ter a empresa aberta permanentemente. Inclusive é uma situação assim, que me chama muita atenção também, porque depois que abre tem um prazo para já colocar a empresa em movimento. 15 dias. 15 dias. Tá, gente? 15 dias após a constituição da sociedade na conservatória, ou na empresa na hora, na conservatória. Então eu não posso abrir empresa e ficar esperando agora que eu vou, né? Tem 15 dias para iniciar a atividade na autoridade tributária, comunicar a abertura da sociedade na segurança social e nomear um contabilista certificado, que vai, no fundo, cumprir as obrigações fiscais da sociedade. Sim. Tem que nomear imediatamente um contabilista e que vai prestar apoio em todo... Quer dizer, a presença do contabilista é obrigatória. É obrigatória, fundamental em todo este processo. Sim. É uma ajuda preciosa no pedido de obtenção do visto. Eu particularmente, até por estar em outro país, que tudo, o funcionamento é diferente, o mercado é diferente, eu acho fundamental o contabilista para acompanhar. Mas eu estou querendo destacar o seguinte: não é só fundamental, é obrigatório. É obrigatória a presença do contabilista no seu investimento, né? Porque a partir do dia 1 da abertura da sociedade, há já obrigações fiscais a cumprir. E, portanto, quem é que tem que cumprir? É o contabilista, não é? Sim. E que seja necessário nomeá-lo logo a partir do momento que é constituída a sociedade. Ok. Pra gente ir fechando a nossa entrevista aqui, fechando essa prosa, que foi muito produtiva, né? Eu acho que foi muito importante para o pessoal que está lá no Brasil, porque realmente são dúvidas que a gente recebe, são perguntas que a gente recebe direto. Imagino que vocês também recebam, né? Com muita frequência. Bom, Portugal é um bom lugar para se viver e para se investir? Claro que sim. Claro que sim. Portugal é um excelente país para viver, para visitar, para investir. Repare que Portugal, em 2017, recebeu mais de 14 milhões de turistas, com uma população residente de 9 milhões de habitantes. Portanto, quase 1,5 vezes a população residente foi visitada por turistas, o que é espetacular, é fantástico. E há muita procura por Portugal, porque Portugal, de facto, está na moda. Tem uma paisagem excelente, tem gastronomia, tem vinhos, recebe muito bem as pessoas. Inclusive em 2017 Portugal ficou em primeiro lugar de uma lista dos países mais hospitaleiros do mundo. Portanto, recebe muito bem os imigrantes, é um país seguro, com excelente rede viária, com uma boa assistência médica, hospitais, escolas. Portanto, é um país que vale a pena visitar. Também é bastante eclético, portanto tem serra, tem mar, tem praias, tem montanhas, no fundo vai colmatar as necessidades turísticas de vários tipos de pessoas. Há pessoas que gostam de praia, há pessoas que gostam de jogar golfe, inclusive estamos na época baixa, não é? Mas o Algarve está com muitos turistas, principalmente ingleses, porque adoram jogar golfe, e nós temos centenas de campos de golfe de primeiríssima qualidade. E, como sabe, na Inglaterra, nesta altura, os campos de golfe estão cheios de neve, portanto não podem jogar, e, portanto, nesta altura, os golfistas descem para o Algarve, e são pessoas com capital e investem e gastam 1.500 euros, 2.000 euros numa estadia de 7 dias. Portanto, na época baixa. Na época alta temos praias fantásticas, temos uma das 10 praias mais bonitas do mundo, que é a Praia da Falésia, no Algarve, que é uma praia belíssima. Mas temos dezenas de praias com bandeira azul,
que não é um conceito que não existe no Brasil, porque há um controlo permanente da qualidade da praia e da água do mar. Portanto, é um país virado para fora, para o turista, e portanto temos uma excelente gastronomia, temos sítios fantásticos para visitar. Obviamente também é um país que está a aproveitar o crescimento da Europa. Estamos a crescer a 2,5%, estamos com as perspectivas económicas para os próximos anos são animadoras, inclusive esta semana o Fundo Monetário Internacional informou que as perspectivas de economia de portuguesa é de crescimento, de forte crescimento, portanto a altura para investir em Portugal é agora. E vale a pena não só investir, mas estar cá e conhecer o país, que é um país fantástico. Ok. E puxando assim a sardinha aqui para o nosso lado. E Braga? Vale a pena investir em Braga? Braga também vale a pena. Eu acho que vale muito a pena. Vale muito a pena. Conhece Braga e por isso é que escolheu Braga. Alexandre escolheu Braga por alguma razão, não é? É uma cidade fantástica. Eu nasci em Braga e cresci em Braga. Gosto muito de cá viver. Braga é uma cidade com 2000 anos de história, tem um património riquíssimo. É uma cidade jovem, moderna, que recebe muito bem os brasileiros. A comunidade de cidadãos brasileiros de Braga é crescente, é muito grande. Nós não sentimos muito rara a vez que nós não saímos de casa e cruzamos com um brasileiro em Braga. Portanto, eles sentem-se praticamente em casa. Sim. É uma cidade também muito segura, que é muito fácil de circular pela cidade. E também é uma cidade virada para o futuro, uma cidade moderna. Temos uma Universidade do Minho muito forte, com muito estudo, com 25 mil alunos, com cursos de todas as áreas, das artes, medicina, economia. Portanto, as pessoas não precisam de ir para outras cidades para estudar, porque tem uma universidade aqui, tem um parque hospitalar e de escolas muito moderno, recuperado, portanto, preparado para receber as famílias, não é? E, portanto, vale a pena também trabalhar e investir em Braga. Ainda há muitas oportunidades de negócio, é preciso estar cá e conhecê-las. Conhecer para identificar. Ok. E para a gente poder finalizar, vocês gostariam de deixar alguma mensagem especial para o pessoal que está lá no Brasil e pretende vir para Portugal, para Braga ou para Portugal? Eu aproveitava para reforçar a importância do planeamento. Do planeamento. Notamos que cada vez as pessoas vêm mais preparadas e mais informadas, mas é importante reforçar, eu acho. Sim. Bom planeamento em todos os aspectos. Não se preocupem só com a parte logística, não se preocupem só com a mudança da família, não se preocupem só com esses aspectos. Os aspectos burocráticos, todo este o conjunto que nós vai fazer a diferença no sucesso mesmo. Este bom planeamento, estes passos que nós referimos aqui, se vocês seguirem, tenho quase a certeza que vai tudo dar certo. Não queremos que cheguem ao fim do processo desiludidos, a sentir que perderam tempo, que perderam dinheiro, que perderam o seu investimento, não é? Se seguirem estes passos, tem tudo para dar certo. Portanto, um bom planeamento e não desistir e planear tudo. Também concordo com a Helena, de facto, Portugal é um país fantástico para investir, para trabalhar. Os melhores representantes do país são mesmo os brasileiros que cá estão, que podem dar o seu testemunho de como é bom viver em Portugal e trabalhar. É difícil, a mudança ninguém diz que é fácil. Desafiadora. É desafiador, mas os brasileiros é um povo muito forte e determinado e... Não desiste fácil, não. Não estamos isso. Tem a vantagem da própria língua, nós comunicamos, não é preciso... em casa, né? Eu acho que Portugal é um bocadinho do Brasil, né? Na Europa, não é? Portanto, vão se sentir muito bem em Portugal e como Cristo Rei, não é? São recebidos de braços abertos e vão gostar de estar cá. E nós notamos até mesmo, só uma parte, notamos mesmo as crianças. Adaptam-se tão muito facilmente. Rápido. A minha filha já rápido. tem coleguinhas brasileiras e eles adaptam-se tão bem. Eu falo com a minha filha que também gosto muito deles, não é? A facilidade da língua também, mas o facto de vocês falarem de uma forma tão alegre, não é? Eu escuto isso de todos, gente, muito não é? E é muito bom sentir isso desde mesmo das crianças, não é só... E a questão da segurança também. As pessoas demoram uns meses a adaptar-se. Ainda senta segurando a bolsa. Ao fim de poucos meses é quase que se liberta um eu que estava cá dentro. Com certeza. Fica leve. Muito exatamente. Mais leve. Isso faz bem à alma, não é? E as crianças percebem isso mesmo. Percebem. Eu acho que as crianças sentem-se muito mais à vontade aqui, nota-se mesmo. E às vezes a facilidade com que podem passear até na rua com os pais, não é? Em vários locais. Liberdade mesmo. A liberdade mesmo.
mesmo, que eles acham que eles lá não sentiam Não, e aqui é muito bom, eles sentem isso. Pedro, Helena, que prosa gostosa. Amei essa manhã Nós aqui é que com vocês. agradecemos o convite. Muito Bom. obrigado. Muito obrigado. Pessoal, então ficamos por aqui hoje. Continue nos acompanhando. Se quiser uma live com os dois, pode deixar aqui nos comentários, né? Que eu colocando os dois nos passam. Tá? Pode deixar aqui nos comentários pra gente, que a gente faz o convite. Claro que vai depender de vocês aceitarem ou não, mas já fica o convite feito. É porque eu sei que realmente são muitas dúvidas que existem. Continue nos acompanhando e nos encontramos no próximo Chá e Prosa. Tchau, tchau. Tchau.